Oi pessoal, aqui é o professor Yunus e então neste vídeo eu vou falar sobre sequências. De fato, eu vou fechar o assunto de sequências da matéria de cálculo 4 e depois vamos começar com as séries infinitas. Então, último assunto que a gente viu na aula foi que qualquer foi teorema das sequências monotônicas, né? Qualquer sequência monotônica ilimitada é convergente. Em particular, se a n é uma sequência crescente e limitada superiormente, então ela vai convergir, a n vai convergir para ser um menor limitante superior. E a gente denota dessa forma. Se uma sequência é crescente, então e converge a seu menor limitante superior, a gente usa essa notação. E também se a n é uma sequência decrescente e limitada inferiormente, então a n vai convergir para seu maior limitante inferior. E a gente denota isso dessa forma, que isso quer dizer que a n é uma sequência decrescente que converge ao seu menor limitante inferior. E a gente já fez exemplos na aula passada. E agora, uma pergunta que vai ser natural aqui vai ser se sequência monotônica ilimitada é convergente. Agora, o que podemos dizer sobre sequências convergentes? Bom, obviamente, sequências convergentes nem sempre são monotônicas, ok? Mas podemos afirmar que sequências convergentes são limitadas. Então, se temos uma sequência convergente, essa sequência vai ser limitada. E a demonstração não é complicada, não. É só usar a definição. E, bom, para demonstrar isso, vamos supor que temos uma sequência AN que converge para um número real L. Então, pela definição da convergência de uma sequência, isso quer dizer que para qualquer y positivo existe um n positivo, então que para qualquer nzinho maior que nzão, a distância entre a n e seu limite, que é L, é menor que y. Em parte, como isso funciona para qualquer y? Então, em particular, tem que funcionar para y igual a 1. Então, se a gente considera y igual a 1, tem que um nzão existir, tal que para qualquer n maior que n, a distância entre a nzinho e ele é menor que 1. E se a gente abre isso, isso significa que isso é equivalente a dizer que a n menos l está entre menos 1 e 1. E se a gente adicionar L aos lados dessas desigualdades, quer dizer, menos 1 mais L, ou L menos 1, é menor que, aqui, L menos L dá zero, então seria a N menor que L mais 1. Então, a N está entre L menos 1 e L mais 1, quando N são maior que N são. Então, para N maior que N são, a N são limitadas. Estão entre L menos 1 e L mais 1. E o que acontece para N menor que N são? Menor ou igual, de fato. Para N menor que N são, a gente vai ter que então, aqui deveria ser, esse tem que ser N. Então, para maior que N, estão nesse intervalo, certo? E para, então, estudar o que acontece quando Nzinho é menor que Nzão, ou seja, A1, A2 e ANzão. O que acontece para isso? Mas esses são um número finito dos elementos, certo? A1, A2 e ANzão. Digamos, são 100, são 2000, são 1 milhão, são finitos. Se temos um conjunto finito dos números, os conjuntos sempre vão possuir seu mínimo e máximo. Então, a gente vai definir M' um mínimo de A1, A2 até ANzão.
e mzão linha seja máximo de A1, A2 e ANzão. Portanto, o que podemos dizer? A1, A2, até ANzão, todos esses são maior que M', Mzinho linha e menor que Mzão linha. Então, são limitados. Portanto, se agora a gente define Mzão, olha, o resto é que? Deixa aqui escrever o resto também. ANzão mais 1, ANzão mais 2 e todo o resto. Esses eram entre que, como vimos aqui, estão em intervalo Lzão menos 1 e Lzão mais. Então, considerando todos esses juntos, são o quê? São maior que Mzinho linha ou Lzão menos 1. Portanto, se eu defino Mzinho, mínimo de Mzinho linha e L menos 1, aí todos esses A1, A2, ANzão, ANzão mais 1 e todo o resto vai ser maior que quê? Esse Mzinho. E todos são menor que Mzão linha ou L mais 1. Então, se eu defino Mzão máximo de Mzão linha e L mais 1, aí todos esses vão ser menor que Mzão. Então, o que demonstramos? Para qualquer N agora, maior que Nzão, como a gente viu lá em cima, a N está entre L menos 1 e L mais 1. Portanto, como Mzinho é mínimo disso e Mzinho linha, como a gente definiu aqui, então a N é maior ou igual que Mzinho e menor ou igual que Mzão. Porque isso também é menor que Mzão. Aí, se N é menor, Nzinho é menor ou igual que Nzão, aí, pela forma que a gente definiu, isso é entre Mzinho linha e Mzão linha. Mas esse é menor que Mzinho e isso aqui é maior que... Também, isso é maior que... Aqui foi escrito o contrário. Porque Mzinho é mínimo de Mzinho linha. Então, aqui tem que ser de fato Mzinho. Mzinho é menor ou igual que Mzinho linha. E Mzão é maior ou igual que Mzão linha. Portanto, a N é maior ou igual que Mzinho e Mzão linha. Então, em geral, demonstramos que para qualquer Nzinho em números naturais, a N está entre Mzinho e Mzão. Isso quer dizer que a sequência AN é uma sequência limitada. Bom, agora vamos ao exemplo que na aula passada eu também dei esse exemplo, não terminamos a falar sobre exemplo. Então, a ideia é estudar a convergência dessa sequência. Temos uma sequência definida recursivamente. A1 é 2 e AN mais 1 é 1 meio AN mais 6. Então, a N mais 1 depende a N, certo? Para qualquer N maior ou igual que, digamos, 2, certo? Então, agora vamos, como está definido recursivamente, a gente vai demonstrar, vai estudar a convergência dela usando indução. Mas para fazer isso, vamos usar o teorema das sequências monotônicas. Ó. Vamos demonstrar que essa sequência é uma sequência limitada e é uma sequência crescente, portanto, tem que ter limite e aí encontramos o limite. Então, como que fazemos isso? Se olhamos aos primeiros termos, A1 é 2, A2 é 4, A3 é 5, A4 é 5,5, então dá para perceber aqui desses termos que temos uma sequência crescente.
E vamos demonstrar isso usando indução. Indução quer dizer que, olha, temos que demonstrar esse fato. Temos que demonstrar para que demonstrar é crescente, temos que demonstrar a n é menor ou igual que a n mais 1 para qualquer n. Então, temos que demonstrar isso. E vamos fazer isso usando a indução. E como vocês sabem, indução, primeiro a gente tem que verificar para n igual a 1. Depois vamos supor que vale para n igual a k. E aí temos que demonstrar que vale para n igual a k mais 1. Ok? Então, temos que fazer esses 3 passos. Então, vamos estudar esse fato. A1 é que é 2. A2 é 4. Então, obviamente, claramente, A1 é menor ou igual que A2, que é 4. Então, a base da indução já vale. Então, vamos supor que agora vale para n menor ou igual que k. Ok? Ou n igual a k. Isso quer dizer que A1 é menor ou igual que A2, é menor ou igual que AK, e AK é menor ou igual que AK mais 1. Então, essa é a hipótese da indução. Então, vamos supor isso, e a partir disso, vamos demonstrar que vale para n igual a k mais 1. Ou seja, temos que demonstrar agora AK mais 1 é menor ou igual que AK mais 2. Então, temos que demonstrar isso. Mas pela hipótese que temos aqui, nós sabemos que pela hipótese, nós sabemos AK é menor ou igual que AK mais 1. Mas AK é que? AK, pela definição, desculpa. Se AK é menor ou igual que AK mais 1, aí nós podemos somar os dois lados por um número positivo, ou seja, podemos somar com 6. Então, AK mais 6 é menor ou igual que AK mais 1 mais 6. Mas AK mais... se esse é menor ou igual que esse, se dividimos por 2, como 2 é um número positivo, também desigualdade vale. Então, AK mais 1 meio de AK mais 6 é menor ou igual que 1 meio de AK mais 1, 6. Mas esse termo aqui, esse termo não é nada mais que AK mais 1. E esse termo aqui, 1 meio AK mais 1 mais 6. Não é nada mais que AK mais 2. Portanto, a gente demonstrou que AK mais 1 é menor ou igual que AK mais 2. Então, já esse passo também foi. Portanto, isso implica que para qualquer número natural nzinho, a n é menor ou igual que a n mais 1. Certo? E isso quer dizer que a sequência é crescente. Portanto, já demonstramos que a sequência é crescente. Agora vamos demonstrar que a sequência é limitada. Se olharmos bem outra vez aos termos da sequência, dá para ver que todos são menor que 6. Digamos, vamos supor que são menor ou igual que 6 e a gente demonstra isso outra vez usando indução. A base da indução, quer dizer, A1 é 2, obviamente é menor ou igual que 6. Então, voltando aqui, então A1 é menor que 6. Então, a base vale. Vamos supor que AK é menor que 6. A hipótese. E temos que demonstrar AK mais 1 é menor ou igual que 6 também. Então, se demonstrarmos isso, já demonstramos que a sequência é limitada. Obviamente, a sequência é maior que 0, porque os termos são positivos. Então, pela hipótese da indução, temos que AK é menor ou igual que 6. Aí, podemos somar com 6 aos dois lados. E a desigualdade não vai mudar. Então, AK mais 6 é menor ou igual que 6 mais 6. Só que 6 mais 6 dá 12. E como isso é menor ou igual que 12, se dividimos por 2, também a desigualdade vale. Portanto, 1 meio de AK mais 6 é menor ou igual que 12 sobre 2, que vai dar 6. Mas esse aqui não é nada mais que AK mais 1. Portanto, AK mais 1 é menor ou igual que 6. Portanto, já demonstramos esse fato aqui. Então, isso vale para qualquer n, ou seja, a n é menor ou igual que 6 para qualquer n natural. Portanto, a sequência
é limitada superiormente. Inferiormente também é limitada pelo zero. Portanto, a sequência é crescente, é limitada superiormente, então a sequência tem que ser convergente. Aí, agora, usando esses dois fatos, vamos encontrar o limite. Só antes, precisamos de uma observação, que também eu mandei, os exercícios que eu mandei, também vocês podem ver nos exercícios, então, vou só relembrar essa observação e depois usamos essa observação para demonstrar, para encontrar o limite dessa sequência. O que quer dizer essa observação? Essa observação diz, se temos uma sequência convergente, sequência Bn converge para L, então, para qualquer K natural, a sequência Bn mais K também converge para L. Deixa aqui eu vou escrever para entender melhor o que está dizendo. Olha, nós temos B1, nossa sequência B2, B3, B4. E essa sequência converge que? Para L. Então, essa é a sequência, digamos, Bn. O que é nossa sequência Bn mais 1? Bn mais 1 agora começa quando n é 1, seria começa com B2, certo? Então, não tem o primeiro termo. B2, B3, B4, então continua o mesmo, só não tem o B1. Portanto, obviamente, isso também vai convergir a L. Depois, por exemplo, Bn mais 2 começa com o quê? Bn mais 2 começa quando n é 1, começa com B3. Então, B3, B4 e o resto. E, obviamente, só não tem o termo B1 e B2, e tem todos os outros. Então, infinito vai ser a mesma coisa que a sequência inicial. Então, converge para ele. E da mesma forma, para qualquer Bn mais K, nossa sequência começa com o termo BK mais 1. BK mais 2. E aí o resto. Então, no infinito vai ter os mesmos termos que Bn. Então, isso também converge para ele. Então, se eliminamos números finitos dos termos, isso não vai causar nenhum problema na convergência. E a sequência vai convergir para o mesmo número que a gente teve. Então, se Bn converge para L, Bn mais K, a sequência Bn mais K também converge para L. Em particular, Bn mais 1 também converge para L. Então, é esse fato que a gente vai usar. Como que vai usar? Voltando ao exemplo, nós sabemos que a sequência, nossa sequência era o quê? Era AN igual a N mais 1. A1 era 2 e a N mais 1 era 1 meio de AN mais 6. Então, já vimos que é uma sequência crescente, limitada, portanto, é convergente, e vamos supor que converge para L. Se converge para L, a N converge para L, então, pela observação, a N mais 1 também converge para L. Então, temos que encontrar agora esse número L que não sabemos o que é. Nós sabemos a N mais 1 é que 1 meio de a N mais 6. Se duas coisas são iguais, então o limite também vai dar igual. Então, o limite de a N mais 1 vai ser igual ao limite de 1 meio a N mais 6. Nós sabemos que a N é convergente, então esse limite pode entrar. Constante sai do limite. Aqui temos soma, seja constante, vai ser uma sequência convergente, então isso seria 1 meio limite de a N mais 6. Só que nós sabemos que o limite a N mais 1 é L, limite a N também é L. Portanto, L vai ser 1 meio de L mais 6. E daí, 2L vai ser igual a quê? L mais 6. E daqui encontramos L igual a quê? 6. Então, nossa sequência converge para quê? Para 6. Então, demonstramos que a sequência converge para 6. Então, sempre que tem uma sequência definida recursivamente, a gente pode usar o fato que a N converge a um número L, e depois os termos a N mais 1, a N mais 2, a N mais 3. O que temos na sequência também convergem para L, e aí a gente construiu uma equação algébrica e encontra a solução dessa equação, e aí encontramos o limite. Só vocês têm que prestar atenção. Nós demonstramos que a sequência é convergente.
Se não sabemos a sequência é convergente, não podemos usar esse fato. Ó. Vou dar um exemplo aqui para um melhor entendimento. Olha, pessoal, olha para esse exemplo que eu escrevi aqui. Vou supor a sequência A1, A1 igual a 2 e AN mais 1 igual a 2, AN mais 6. Nesse caso, quais são os termos, os primeiros termos? 2, depois vai dar 10, porque 2 vezes 2 dá 4, mais 6 dá 10. 2 vezes 10 dá 20, mais 6 dá 26. 2 vezes 26 dá 52, mais 6 dá 58. E dá para ver que essa sequência é crescente. Cada vez está crescendo. E dá para ver que nunca vai parar de crescer. Então vai convergir vai divergir para infinito. Mas se a gente quer usar a mesma ideia que usamos no exemplo anterior e se supomos a n converge para um número L em reais, o que acontece? Supomos que converge para Lzão. Olha, então daqui dá para ver o comportamento que vai para infinito. Mas se a gente suponha que a n converge para um número real, aí, usando o mesmo fato, usando esse aqui, limite de a n mais 1 vai ser igual a 2 vezes limite a n mais 6. Só que como a gente supunha limite a n é L, então limite a n mais 1 também é L, e daqui L vai ser igual a 2L mais 6. E daqui 2, ele vai aqui dar L menos 2, L dá menos L igual a 6, e daqui L vai ser igual a menos 6. Ou seja, a N converge a menos 6, mas isso não é correto não, porque isso sai de uma hipótese errada, porque a gente está supondo que a N converge para L, mas isso não vale porque a gente aqui não podemos dizer que nossa sequência é limitada. Se a gente teve que conseguir demonstrar que a sequência é limitada, aí se converte. Mas como a sequência é crescente, mas não limitada, aí diverge para infinito. E se a gente supõe que converge para um número L, a gente encontra um número que isso é errado, vem de, de uma hipótese errada. Portanto, vocês têm que prestar atenção com esse fato.